Nós vamos ser edificados pela palavra e eu quero pedir ao nosso presbítero Assuero que nos conduza nesta leitura. Meus irmãos, este é o momento da leitura bíblica. E como igreja, deixa eu vir aqui, como igreja, se você pode, se você tem condições, fiquemos em pé. Fiquemos em pé, muito mais num simbolismo de uma igreja, porque estaremos fazendo isso aqui. Se você pode, se você tem condições, pegue sua Bíblia e o texto está na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós leremos capítulo 1, versículo 12 ao 26. Nessa Bíblia comemorativa, fica na página 210. Filipenses 1, de 12 a 26. A situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Leiamos. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Deus, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Nós estamos numa série de sermões na Epístola de Paulo aos Filipenses, e a série tem por título Felicidade em um Mundo Caótico. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, deixe a sua Bíblia aberta, uma vez que nós vamos meditar neste texto. Nós lançamos 2 desafios para a igreja, e o primeiro desafio é que você leia ininterruptamente a Epístola de Paulo aos Filipenses, desde o domingo passado até o último sermão desta série. Então, além da sua leitura bíblica normal, devocional, você vai ler ininterruptamente a Epístola de Paulo aos Filipenses. E o segundo desafio é que nós memorizássemos um versículo. Nós memorizamos Filipenses 1,
verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Este foi o versículo do primeiro sermão. Hoje, nós vamos memorizar o verso 21, que é muito tranquilo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Atendendo a pedidos, alguns irmãos falaram: pastor, não é porque o senhor parou de falar de história de amor que o senhor não precisa mais usar poemas nas introduções do sermão. E aí então, atendendo a esses pedidos que me foram feitos durante esta semana, eu quero fazer menção, à guisa de introdução, a um poema de Ferreira Goulart, intitulado Traduzir-se. O poema é assim: Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte de mim se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou de morte, será arte? Este é um poema de Ferreira Goulart, já falecido, faleceu no final de 2016, este que é um poeta, um escritor e um dos fundadores do neoconcretismo. Ferreira Goulart tem lindos poemas e este é um deles. Neste poema, Ferreira Goulart apresenta a vida como algo complexo, fragmentado, e em uma de suas entrevistas ele diz que este poema surge porque ele, num dia muito difícil, com o coração muito apertado, muito atribulado, andando pela rua, alguém o vê e fala: ei, você não é o Ferreira Goulart? Olha, eu amo as suas palavras, eu amo os seus versos. E ele fala que aquele momento gerou para ele a seguinte sensação: eu tenho que ser educado, eu tenho que ser carinhoso com esta pessoa, mas o meu coração está aflito, meu coração está apertado, e é daí que ele fala: uma parte de mim tem um aspecto, e a outra parte tem um outro aspecto totalmente diferente, e ele fala então da complexidade da existência. E ele coloca que, será que harmonizar estas diversidades de pensamentos e estas multiplicidades de sentimentos, será isto a arte da vida? Eu quero te fazer esta pergunta: o que é viver? O que é a vida? Esta que é uma pergunta filosófica tão complexa. Se você tivesse que definir o que é a vida, como é que você definiria a vida? Não a sua vida, mas o que é a vida? Talvez você pense que a vida seja descobrir coisas novas, seja pela arte, seja pela leitura. É uma concepção de vida. Talvez para você a vida seja caminhar na companhia de pessoas amadas. Também é uma concepção do que é viver. Talvez para você a vida seja viajar e conhecer lugares lindos e novos. Sim, talvez. Talvez seja a capacidade de valorizar o pequeno e o épico. Estar feliz
naquilo que é simples e naquilo que é elaborado? Talvez. Enfim, a nossa concepção de vida, aquilo que nós entendemos como vida, vai gerar para nós felicidade ou angústia. Aquilo que concebemos como sendo vida, a nossa conceituação e a nossa vivência a respeito deste conceito elaborado por nós, vai gerar para mim e para você realização ou ausência, alegria e contentamento ou tristeza e depressão. Por isso é importante que nós pensemos sobre o que é a vida. E neste texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 12 até o verso 26, nós refletimos sobre este dom e sobre esta bênção chamada vida. E o texto começa então, e nos versos 12 e 13, o apóstolo Paulo é colocado para nós e para a igreja de Filipos, que recebia esta carta, diante de um contexto. Ele coloca que está preso, e ainda assim, neste momento de prisão, de segurança máxima, ele consegue perceber o avanço do Evangelho. Ele fala, essa minha prisão contribuiu para que o Evangelho de Jesus se propagasse. É interessante que o verso 13 fala que a guarda pretoriana era evangelizada pelo apóstolo Paulo. Eu fico pensando nisso, irmão, imagine. Você está na segurança máxima, preso, aguardando um julgamento que pode levá-lo à morte. Pode levá-lo à libertação, mas pode levá-lo à morte. E aí, aqueles quartos de hora, os militares aqui presentes vão lembrar bem, ou aqueles que serviram, os quartos de hora sendo substituídos por soldados. E o apóstolo Paulo chegando para o cara que estava na hora, falando assim, ei, chega aqui rapidinho, deixa eu falar uma coisa com você. Eu era perseguidor da igreja. Mas um dia eu estava caminhando na estrada de Damasco, e uma luz apareceu para mim, de forma que eu caí no chão, cego, e eu perguntei, quem és tu, Senhor? E esta luz, que era na verdade o Senhor da minha vida, falou, eu sou o Senhor Jesus Cristo, a quem você persegue, e a partir daí a minha vida ficou diferente, e eu passei agora a anunciar e não mais perseguir. E aí uns soldados, talvez com mais paciência, outros com menos, cala a boca, preso. E aí ele era substituído. E aí chegava outro no quarto de hora. E ele falava, ei, eu estava falando com o seu amigo. A minha vida era assim. Imagine isso, irmão. O evangelho estava sendo anunciado dentro da guarda romana pelo apóstolo Paulo. E ele fala no verso 13, o evangelho está crescendo, o evangelho está seguindo. O verso 14 diz que, inclusive, em razão desse testemunho de Paulo ser preso por amor ao Evangelho, aqueles que estavam em Roma e que estavam pregando com medo, o verso 14 diz que, em razão dessas algemas, eles passaram a pregar com desassombro, eles passaram a pregar com mais ânimo, eles passaram a pregar sem medo. E aí, o evangelismo começou a acontecer dentro da prisão e fora. E o apóstolo Paulo enxerga que essa dificuldade, então, foi uma bênção para o avanço do Evangelho. Os versos 15, 16 e 17 tratam daqueles que estavam em Roma e que foram alcançados pela graça e que não encontraram no apóstolo Paulo simpatia, não encontraram em alguma medida afinidade e continuaram pregando, mas tinham com o apóstolo Paulo uma distância, pregavam e diziam que o apóstolo Paulo queria aparecer ou que ele que ele era egocêntrico, alguma coisa nessa natureza. E o apóstolo Paulo diz, olha, existem de fato estes, mas existem outros que pregam com o coração em chamas por Jesus, que pregam com o coração em chamas pelo amor ao Evangelho. E sabe de uma coisa? Não interessa. O verso 17, irmãos, o verso 18, na verdade, ele foi um impacto para mim, desde terça-feira, quando eu tenho começado a preparação do sermão da semana seguinte. Quando eu vi o verso 18, ele dizendo, todavia o que importa
se o coração deste aqui é mais torto, se o coração deste aqui é mais nobre, mas se o evangelho tem sido pregado, se o evangelho é verdadeiro, o que importa? Eu fiquei pensando sobre isso, irmão. E o verso 18 diz então que o que importa é a certeza de que o evangelho verdadeiro está sendo pregado. É óbvio que se o pregador tiver um coração bonito, ele agrada a Deus, ele se relaciona melhor, mas se o evangelho é verdadeiro, é isso que importa. E aí nós chegamos ao verso 19, em que o apóstolo Paulo apresenta a perspectiva de que ele esperava por algo melhor. E eu fiquei pensando, que algo melhor é esse que ele esperava? Talvez você pense, se o apóstolo Paulo estava preso, o algo melhor era a liberdade. É óbvio que Paulo queria liberdade. Mas o verso 20 diz para nós qual é o algo melhor que ele esperava. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido. No meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. O apóstolo Paulo fala o seguinte, então eu espero no verso 19 algo melhor. Eu tenho expectativas boas. Mas o verso 20, ele diz qual é a expectativa dele. Eu não quero ser envergonhado como servo do Senhor. Eu não quero ser envergonhado como aquele que anuncia o Evangelho. Eu quero me manter firme e glorificar e exaltar o nome do Senhor, quer seja pela minha vida, quer seja pela minha morte. Eu quero engrandecer a Deus, seja na alegria da libertação, eu quero engrandecer a Cristo, seja na sentença da minha morte. Lindo, não é? E aí então nós chegamos ao verso 21, que é aquele para o qual os nossos olhos se encaminham para a memorização. Porquanto, ou porque, esta é uma conjunção que expressa a noção de causa. Ele diz que tudo isso, eu vivo para o engrandecimento do nome do Senhor, isso tem uma causa. Qual é a causa? Porque, porquanto, são sinônimos, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Fantástico. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Os versos do 22 ao 26 seguem com o apóstolo Paulo relatando que ele está no meio de um cabo de guerra. Ele prefere partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas ele também precisa ficar aqui em carne, ficar vivo, ficar na vida, para que ele viva a sua vida em Cristo e edifique a igreja. O verbo aqui no grego é sinekomai, que significa que ele é pressionado pelos dois lados. É como se o apóstolo Paulo estivesse no meio de um cabo de guerra e de um lado ele estivesse diante da convicção de que partir para o céu é muito melhor. E aí este lado o puxa. E do outro lado, a certeza de que ele é útil para a igreja de Filipos, e ele também se sente com esta responsabilidade. E ele vai dizer o seguinte, então, a despeito de entender que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, eu vou ficar aqui e vou investir, eu desejo ficar aqui e investir em vocês. Fantástico esse texto. Eu estive pensando sobre isto. Qual é a concepção de vida do apóstolo Paulo? Se nós trouxéssemos aqui os filósofos modernos que trazem palestras até inteligentes, até interessantes sobre o que é a vida, eles elaborariam conceitos muito bonitos, colocariam
a sua fala e o seu timbre vindo daqui, como eles gostam de fazer. Iam construir conceitos sobre a vida. Se nós fôssemos às páginas da filosofia e lêssemos os grandes pensadores de todos os tempos, todos eles têm algum conceito a respeito da vida, conceitos grandes, extensos, profundos. Mas estive pensando na elaboração do apóstolo Paulo, quando ele diz, viver é Cristo. Lembrando que não há verbo de ligação no grego, neste caso. Ele simplesmente diz, viver Cristo. É como se ele apresentasse um slogan. Você quer um outdoor a respeito do que é a minha vida? Cristo. Os irmãos não têm ideia do que isto fez em mim, irmãos, enquanto eu preparava esta palavra. Isso tem falado tão forte ao meu coração que no debate em que estive junto com o nosso irmão reverendo Averaldo Vargas, eu fiz questão de falar disso no finalzinho. Se o apóstolo Paulo fosse presenteado com uma folha e uma caneta antes da estrada de Damasco, e na folha estivesse viver é reticências, viver é e uma lacuna. Antes da estrada de Damasco, o apóstolo Paulo colocaria, viver é lei. Eu sou um fariseu, sou um dos maiorais e sou zeloso com a lei. E aí o Senhor Jesus Cristo se apresenta a ele na estrada de Damasco. Ele cai com os olhos no chão e pergunta, quem és tu, Senhor? E o Senhor fala, eu sou aquele que você tem perseguido quando você persegue a minha igreja. E ele então fica consciente de que o que ele tem feito na vida é tudo de ruim, é tudo errado, é o caminho oposto ao que ele deve fazer. E se naquele momento ele recebesse uma folha escrita, viver é reticências, ele talvez colocasse, é pecado. Eu sou um equívoco ambulante. Eu sou um erro enquanto vivo. Mas neste momento aqui, em que o apóstolo Paulo, já caminhando para o final da sua vida, está preso e se dedicou ao avanço do Evangelho, ele pega a folha de papel, pega a caneta e diz, viver é Cristo. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Porque talvez você esteja pensando que a sua vida esteja associada a outros aspectos, e é por isso que você busca a felicidade e não encontra. Talvez você tenha definido vida de uma forma que somente te gera frustração e angústia, sensação de que falta alguma coisa. Talvez você coloque viver e você coloque é meu trabalho. Talvez você coloque viver é dar uma resposta à minha família, de tudo que eles investiram em mim. Talvez você coloque viver é a minha família. Viver é a igreja, viver é a doutrina, viver é se sentir bem, viver é viajar, viver é o meu status, viver é aquilo que eu alcancei na academia, viver é a minha conta bancária, e nada disto vai fazer você feliz, antes pelo contrário, você vive a cada dia com um senso de ausência na sua existência. E isto porque a vida que tem sentido é uma só. Viver é Cristo. E eu quero compartilhar com a minha igreja e com todos quantos estão aqui, que se você tem colocado a sua vida, se você tem definido a sua vida em qualquer outro lugar que não seja Cristo, você caminha a passos largos para o desespero, para a angústia e para a infelicidade. Ao passo que, se você diz, o meu viver é Cristo, você caminha a passos largos para uma vida saudável e plena em Jesus. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Você que gosta de anotar o tema do sermão. Evidências do que é o viver em Cristo. Evidências de que
do que é, evidências do que é o viver em Cristo. Nós vamos olhar para esse texto e vamos aprender. Viver, se o meu viver é Cristo, a minha vida é marcada por uma pregação do Evangelho, mesmo em dificuldades. A primeira evidência de que o viver é Cristo é que eu prego, é pregar o Evangelho mesmo na dificuldade. Olha os versos 12 a 14, olha o que eles dizem. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas de que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Viver em Cristo é compreender que nós devemos pregar em toda e qualquer situação. Viver em Cristo é viver para pregar. O apóstolo Paulo, queridos, estava preso. E a cada guarda que revezava diante dele, tomando conta dele, por vezes áspero, por vezes duro, como um guarda romano trata um prisioneiro. A despeito de ser Paulo um cidadão romano, ele era um prisioneiro. E guardas romanos não tratavam prisioneiros com carinho. A despeito disto, a despeito do apóstolo Paulo aguardar a sentença de morte, o julgamento que poderia levá-lo a morrer em razão de uma causa, ele continua ali pregando o Evangelho. A igreja é chamada para pregar, meu irmão. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, já um senhor, tratando com o seu filho na fé, com o pastor Timóteo, o novinho. Ele fala o seguinte, 2 Timóteo 2,9, pelo que sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não, Timóteo. Prega a palavra. 2 Timóteo 4,2, insta, quer seja oportuno, quer não, fala do amor de Deus. O viver é Cristo quando nós pensamos, vivemos, sentimos, admiramos, queremos, desejamos, ansiamos pregar a palavra. O nosso viver é Cristo aponta para essa expectativa e para essa perspectiva de vida de que nós vivemos para anunciar aquilo que Cristo fez por nós. Nós não vivemos, irmãos, para receber a palavra tão somente. O que nós fazemos aqui dominicalmente é um fortalecimento para que Deus nos envie para a nossa vida, para a nossa comunidade, para o nosso emprego, para que nós preguemos o Evangelho. E alguém pode dizer, mas pastor, eu estou muito triste, eu estou depressivo, eu estou enclausurado, eu estou trancado em casa. Olhe para o nosso irmão do passado, ele estava trancado também. Mas a todos quantos batiam na sua cela, tinham acesso a ele, ele falava, ei, deixa eu te contar uma história. Isso me faz lembrar aquilo que os puritanos chamaram de joia do contentamento. O que é a joia do contentamento, irmãos? A joia do contentamento é aprender a se prostrar diante de Deus com alegria, sujeitando-se ao plano dEle. Sem que isto nos cale, sem que isto nos amordace. Você está em casa, mas você tem internet. Você está em casa, mas você tem o telefone. Você tem em casa, mas você tem vizinhos. Você está em casa, mas o porteiro do seu prédio te vê. Você está em casa, mas você vai ao mercado. Você está em casa, limitado, mas muitos têm trabalhado. E a pergunta é, viver é o que, irmão, para você? Porque se o viver é Cristo, você evidencia Cristo. Mas alguém pode dizer, pastor, mas isso não é fácil.
E eu concordo com você, de fato, não é fácil. O Senhor Jesus Cristo já nos afirmou isto. Mateus capítulo 10, do verso 16 até o verso 23. Deixa eu falar com você, minha igreja, preste atenção. Ninguém falou para você que ia ser fácil. O Senhor Jesus Cristo falou a mim e a você. Falou aos seus discípulos e fala aos discípulos do século 21. Capítulo 10, versos do 16 ao 23. A minha versão que eu coloquei aqui é da Bíblia A Mensagem. O texto diz assim, olha: vocês serão como ovelhas, correndo no meio de um bando de lobos. Portanto, não chamem a atenção para vocês. Sejam espertos como a serpente, mas sejam inofensivos como as pombas. Não sejam ingênuos. Alguns irão contestar as motivações de vocês. Outros tentarão manchar sua reputação, só porque vocês creem em mim. Não fiquem deprimidos se forem levados perante as autoridades civis. Sem saber, eles fazem a vocês e a mim um grande favor, dando-lhes um palanque para pregar as novas do reino. E não se preocupem com o discurso. As palavras certas serão ditas. O Espírito do Pai irá providenciá-las. Quando o povo perceber que é o Deus vivo que vocês apresentam, não algum ídolo que os faça sentir-se bem, eles irão se voltar contra vocês. Até mesmo membros da família. Aqui está uma grande ironia. Proclamar tanto amor e experimentar tanto ódio. Mas não desistam, não se deixem abater. No final, valerá a pena. Vocês não estão perseguindo o sucesso, mas apenas tentando sobreviver. Sejam sobreviventes. Antes que se esgotem as opções, o Filho do Homem estará de volta. Não vai ser fácil, irmãos, mas nós somos chamados para pregar. A igreja perseguida por quem oramos hoje, agora, século 21, tempo de Covid, no mundo, não sei se você sabe. Existem crentes, irmãos nossos, que estão na fila, aguardando para receber uma cesta de ajuda humanitária, um kit de alimento. E quando eles chegam diante daquele que está doando, aquele que está doando fala a eles: faça a oração ao meu Deus. E se você fizer a oração ao meu Deus, eu te dou a cesta. E muitos dos nossos irmãos têm voltado com as mãos vazias, porque só oram ao Deus de Israel. O que você tem feito com a sua vida? Viver é o que é para você, meu irmão? Em segundo lugar, se viver é estar diante do Senhor, se o viver é Cristo, nós vamos evidenciar o profundo amor pela pregação da palavra. Nós vamos pregar o Evangelho mesmo em dias maus. Mas em segundo lugar, uma outra evidência é que nós vamos engrandecer a Cristo mesmo no dia mau. Paulo expõe aqui nos versos 19 e 20 o seguinte: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Essa é a expectativa dele. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido, seja pelo meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo Paulo, então, está dizendo que se viver é Cristo,
nós vamos engrandecer o Senhor até no dia mau. Se nós vivemos a Cristo, se a nossa vida é Cristo, nós vamos engrandecê-lo no dia da festa, no dia do nascimento, no dia da alegria, no dia da comemoração, mas não apenas nisto. Nós vamos também engrandecer o nome do Senhor na nossa morte, na nossa doença, na nossa perseguição, porque nós não vamos nos rebelar contra Deus, nós não vamos nos revoltar contra Deus, nós não vamos bater os pés e fazer pirraça como crianças malcriadas, nós vamos ser maduros em Deus e vamos adorá-lo até mesmo nos momentos de dor. Nós vamos evidenciar aquilo que ele mesmo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, elaborou. Em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem, todas elas. Nós vamos entender que o Senhor é o dono da vida. É Ele que cuida de nós. É Ele que faz em nós, é Ele que opera em nós. Portanto, nós podemos viver na perspectiva de Jó. Jó capítulo 1. Versos 20, 21 e 22, escute isso, irmão. Talvez você esteja agora aflito, angustiado dentro de casa, trancado, sem possibilidade de sair, com algum parente diagnosticado com Covid, talvez internado, numa situação complexa, talvez você esteja enlutado. Mas se o seu viver é Cristo, você vai conseguir engrandecê-lo mesmo nesses dias. Jó capítulo 1 diz assim, versos 20, 21 e 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. Ele tinha perdido tudo. Filhos, bens, saúde. Ele então rasga a sua roupa e se coloca diante de Deus e adora a Deus. Escute o verso 21. E disse, na sua adoração, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. E o texto continua. O verso 22 diz o seguinte: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isto, Jó não pecou e nem credibilizou ao Senhor, no sentido de virar-lhe as costas, no sentido de culpar-lhe, no sentido de colocar ódio e ira nesta relação. É necessário que nós tiremos os olhos do imediato doído, irmãos, do imediato catastrófico, daquilo que te causa dor, e entender que Cristo deve ser engrandecido na sua vida. Está chorando, está doendo, levanta as mãos e canta um louvor. É por isso que o mundo olha para nós e fala que nós somos loucos, porque crente canta em velório, irmão. Porque crente adora a Deus chorando, e vai louvando, e vai cantando, e o Espírito Santo vai confortando, e vai consolando, e vai trazendo paz à alma. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Escute isso. Nós já vimos pessoas interpretando equivocadamente esse texto. O texto não diz, por tudo dai graças. O texto diz, em tudo dai graças. A semântica dessas preposições, o sentido dessas preposições é diferente. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não diz por tudo dai graças. Ou seja, Senhor, muito obrigado pelo câncer que acometeu a minha mãe. Não é isto. Senhor, muito obrigado porque eu estou sofrendo na carne. Não, não é isso. O texto não está dizendo para você agradecer por tudo. O texto está dizendo para você agradecer em tudo. Não é o por causal. É o em modal e temporal. O que este texto quer dizer é que nós devemos ter nos lábios uma palavra de adoração a Deus nesses momentos e não por esses momentos.
Em outras palavras, o Senhor está nos desafiando a, neste momento agora, de dor e de angústia, a, neste tempo, levantar as mãos e adorá-lo. É isto. O que acontece, queridos, é que nós que dizemos que a nossa vida é Cristo, nós evidenciamos que a nossa vida é Cristo com amor e paixão pela pregação do Evangelho. Mas não apenas isto. A segunda evidência de que o nosso viver é Cristo é que nós engrandecemos ao Senhor até no dia mau. Quero te desafiar hoje a adorar a Deus, hoje. E a terceira evidência de que o viver é Cristo é que aquele que tem a vida em Cristo, aquele que vê o seu viver como Cristo, dedica a vida à edificação dos irmãos. Os versos 24 e 25 dizem assim: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. O apóstolo Paulo chega à seguinte conclusão: eu prefiro partir e estar com Cristo. A minha preferência é essa. Mas já que é para ficar, eu vou ficar para me dedicar ao crescimento na fé, na experiência e na vivência da fé do outro. Eu não quero apenas que os meus amigos se divirtam com as minhas piadas. Eu quero que os meus amigos cresçam na fé, se tornem adultos na fé, parem de tomar leitinho de bebê na fé, antes se tornem pessoas experimentadas, com experiências com Deus. É isso que o apóstolo Paulo falou à igreja de Filipos. Eu quero ficar aqui para isso. Essa é uma evidência de que o viver é Cristo. O viver é Cristo quando nós entendemos que há uma responsabilidade na cooperação, no crescimento do outro. O viver é Cristo quando eu consigo refrear a minha língua, porque eu sei que aquela palavra não vai edificar o coração do outro. Foi isso que o apóstolo Paulo fez com a igreja de Filipos. Eu vou ficar, mas eu vou me dedicar a você. E isto muda o viés daquilo que os filósofos chamam de vida. Veja, para o apóstolo Paulo, viver é Cristo em primeiro lugar, porque ele ama anunciar o Evangelho. Em segundo lugar, porque ele quer engrandecer a Cristo em toda e qualquer situação. E alguém pode falar, as duas primeiras dizem respeito a Deus. Então, na terceira, ele vai ter que falar dele mesmo. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo fala para nós, não. Se o seu viver é Cristo, você prega, você anuncia ao perdido. Você pensa no outro e pensa no avanço do Evangelho. Você engrandece o nome do Senhor, e aí tem uma perspectiva vertical, no sentido de que você quer adorá-lo, você quer engrandecê-lo, você quer agradá-lo. Mas há uma outra perspectiva também horizontal, que é cuidar do crente, da edificação, da fé do outro. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, a palavra do Senhor nos diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. É de todas as juntas. É de todas as juntas. Auxílio de todo mundo. Nós crescemos juntos e todo mundo ajuda. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Se o nosso viver é Cristo, irmãos, nós vamos cuidar do outro. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem cuidado de quem agora? Pastor, mas eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Você tem cuidado de quem, irmão, agora?
Não, mas eu não fui eleito na Assembleia para ser presbítero. Não, você não está entendendo. Você está cuidando de quem agora? Não, pastor, eu faço textos bonitos para o Facebook. Olha, eu falo de Jesus lá no Facebook, eu faço um texto lindo. Você não está entendendo, irmão. A palavra do Senhor a mim e a você não é aos pastores, é aos presbíteros. Não é aos evangelistas e missionários, é a todos. Fazei discípulos. A pergunta é: a quem você tem dirigido o seu amor? Toda a sua experiência dita nos corredores das igrejas. Nós que somos uma igreja histórica, nos alegramos com isto. Temos irmãos que caminham na fé aqui em nossa igreja há muito tempo. Isso é uma grande bênção, irmãos. Eu me alegro com essa bênção. Eu tenho 45 anos de fé evangélica e de uma forma mais particular de presbiterianismo. Louvado seja Deus. A pergunta é: o que você tem feito com essa experiência? Você tem guardado para si? Você tem feito um altar a essa experiência, dentro do seu próprio coração, e tem dito a si mesmo: glória a mim, louvado seja eu, porque eu já li a Bíblia 300 vezes, conheço a história da igreja como poucos, e não divide isso com ninguém. Porque se o nosso viver é Cristo, nós vamos cuidar de alguém, irmão, não tem jeito. Romanos capítulo 12, verso 5, fala que nós somos um corpo. Deixa eu falar uma coisa para você. Sendo um corpo, não há oposição. Você está entendendo isso, irmão? O meu braço direito não é oposição ao braço esquerdo, eles não se agridem. Nós somos um corpo, nós caminhamos juntos. E conforme Paulo aos Efésios, como nós acabamos de ler, nós crescemos juntos. E todas as juntas contribuem. Portanto, se você pode adorar na companhia de alguém, faça isto. Se você pode compartilhar a palavra de Deus, se você pode compartilhar um conhecimento específico, se você pode compartilhar uma experiência do passado, nós fazemos isto com o outro, irmão. E alguém pode me dizer: ah, pastor, muito difícil isso. O texto que lemos de Efésios fala que nós devemos crescer ajustados, unidos. E a palavra aqui significa atado. Ajustado não significa aquilo que na língua portuguesa nós lemos quando nós lemos este texto. Significa atado. Atado é aquilo que não tem como soltar, que está amarrado com força. É assim que a igreja caminha. Então nós caminhamos assim. Você não é oposição ao pastor. Se você vive, se o seu viver é Cristo, você não é oposição ao conselho. Você não é oposição à junta diaconal. Você não tem oposição entre as sociedades internas. Nós somos um corpo. E alguém pode dizer: pastor, mas isso é utópico. Mas em nome de Jesus, eu quero dizer a você que a igreja pode viver essa utopia. Eu creio nisso, irmão. Eu vivo por essa esperança. A gente é diferente, irmão. Tem tudo para dar errado. É ou não é? Níveis intelectuais diferentes. Níveis financeiros e econômicos diferentes, origens diferentes. Uns são presbiterianos de berço, outros eram de uma igreja pentecostal e vieram para uma igreja presbiteriana, outros não caminhavam na fé, se converteram tardiamente, e tudo isto sendo mesclado por idades diferentes, experiências diferentes, irmão, e todo mundo caminhando junto como um corpo. Pastor, não tem como. Tem como, porque há sobre nós o Espírito Santo de Deus, que vem sobre a igreja e nos faz família. É por isso que tem como. Nós vivemos em Cristo e por isso entendemos que nós podemos caminhar juntos. E eu quero encerrar então essa reflexão, voltando a dialogar com meu amigo Ferreira Goulart.
traduzir uma parte da vida na outra parte da vida, que é uma questão de vida ou morte, será isso a arte do viver? Juntar os momentos ruins, harmonizá-los com os momentos bons, será isso o viver? Conseguir deixar de ser um ser fragmentado, que hoje está bem, amanhã está mal, ser capaz de definir de alguma forma a vida, será essa a arte? Porque é assim que o poema termina. Traduzir uma parte na outra parte, que é questão de vida ou morte, será arte. Com todo o carinho e com todo o respeito que tenho à obra de Ferreira Goulart, eu quero desdizer o nosso poeta. A arte não é harmonizar os momentos bons e os momentos maus. A obra de arte da existência é perceber que a vida é Cristo. A obra de arte da existência, aquilo que torna a nossa vida feliz, aquilo que dá significação à nossa existência, não é quantos filhos eu tenho, não é se casado eu sou, não é se tenho apartamento ou casa, não é se eu comprei ou aluguei, não é quantos títulos eu tenho na academia. O que gera para nós senso de profunda e harmoniosa existência é declarar: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, o meu viver é Cristo. E isto se evidencia pregando o Evangelho. Isso se evidencia engrandecendo o nome de Cristo, mesmo no dia mau. E isto se evidencia se dedicando ao crescimento e à edificação do outro. E quando se sabe o que é viver, a gente também aprende a morrer. O texto diz: porque para mim, o viver é Cristo. E já que o meu viver é Cristo, se eu morrer, é lucro. Você entende isso, irmão? Tragada foi a morte pela vitória. Se o meu viver é Cristo, se eu aprendo a viver pelo Espírito Santo de Deus ministrando essa verdade a mim, automaticamente eu aprendo a morrer. Eu quero encerrar dizendo que no último dia de vida de minha mãe, eu ouvi o maior sermão da minha vida quando ela disse: meu filho, eu não tenho medo da morte. Se o câncer se alastrar em mim, de forma que ele não tenha mais para onde se expandir. E no lugar de crises, de dor, que são alternadas por momentos de crise e momentos sem crise. Se ao invés disso, eu tiver o dia inteiro de crise e vier a morrer, ainda assim eu morro glorificando ao meu Deus, porque eu sei onde eu fecho os meus olhos e sei onde eu os abro. O viver, se eu te desse agora uma folha de papel escrita: o viver é espaço, o que você colocaria aí? Se você colocar qualquer outra coisa que não o nome que é sobre todo nome, você vai caminhar para a infelicidade. Ao passo que, se você colocar aí o nome que é sobre todos, o nome do Senhor Jesus Cristo, o meu viver, pastor, é Cristo. Se você puser o nome do Senhor aí, você vai reaprender a pregar dia após dia, com palavras e com exemplo. Você vai inevitavelmente engrandecer o nome do Senhor no dia bom e no dia mau. E inevitavelmente você vai cuidar da edificação na fé, na vida do seu irmão. Que o seu viver e que o meu viver seja Cristo, e que nós evidenciemos estas características. Sejamos felizes. O viver é Cristo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, neste momento, encerrar
o nosso momento de reunião. O culto, para nós que vivemos em Cristo, segue com a vida. Mas a reunião vai acabar, a transmissão vai acabar. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa dizer: o meu viver é Cristo.